vocês estão vendo no programinha, está escrito workshop. Não é exatamente isso. O que a gente vai ter é uma entrevista particular, pessoal, e um pouco didática aqui com o Gracindo. O que a gente vai fazer é perguntas sobre a vida dele, a carreira dele, o trabalho e como é que isso pode ajudar vocês a seguirem uma carreira, a pensar em serem atores, diretores e até roteirista, porque o Gracindo tem uma carreira eclética. Acho que ele fez tudo, né? Verdade. Então, vocês já fizeram perguntas, algumas já foram selecionadas. Então, o que vai ser? Antes de tudo, é um bate-papo. Inicialmente entre nós dois, depois também com vocês. Bom, o Gracindo, vocês sabem, está nesse momento na novela da Record, Cidadão Brasileiro, do Lauro César Muniz. Que horário qual é? 8h30, 8h35 todos os dias, de segunda a sábado. Vamos começar por aí. Você não tinha vindo fazer novela em São Paulo ainda, a primeira vez? Não, eu fiz alguns trabalhos em São Paulo, na antiga Excelsior, no ano de 69. Quando você era menino, claro. Claro, um menininho, um rapazinho. Eu já fiz aqui, fiquei 3 anos na Excelsior de São Paulo, que na época era um dos grandes canais, uma das grandes emissoras, principalmente na área de dramaturgia, com grandes trabalhos, grandes novelas foram feitas lá. Eu fiz esse trabalho em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, trabalho, obviamente, muito mais no Rio do que em São Paulo, mas tive algumas experiências mesmo na Record, em produções independentes. Eu já estive presente em produções aqui em São Paulo. Há diferença trabalhar lá e aqui? Por exemplo, vamos na Globo, que é hoje em dia o grande estúdio, vamos dizer assim, e agora a Record, que está investindo. Como está sendo a experiência? A experiência da Record ela é muito positiva, mas você me perguntou, vou pegar por aí antes. Há diferença? Claro que há diferença quando a gente fala de uma TV Globo que faz dramaturgia desde 1965. Então eles fazem dramaturgia há mais de 40 anos. Não é fácil fazer uma novela. Uma novela a gente costuma dizer que são 100 longas metragens no seu ano, nos seus 8 meses que ela fica no ar. Então a Globo faz isso há muito tempo. E quando você faz as coisas com o apuro que a TV Globo faz, é óbvio que você chega a um resultado de uma qualidade que eles têm hoje no ar. A Record ainda está engatinhando, mas já vem conquistando uma audiência muito boa e uma qualidade muito próxima à da TV Globo. Existe diferença? Existe diferença. Claro que existe, mas existe uma diferença muito positiva. Trabalhar em São Paulo é uma coisa muito mais profissional, né? O ator paulista, o paulista em geral, ele é mais sério quanto ao trabalho. E, ao contrário do que muita gente pensa, um ator tem que trabalhar com disciplina, com seriedade, com horários cumpridos. Eu acredito que o povo veja o ator só pelo lado do glamour, da página, das festas que ele vai, qual é o vestido que tal atriz está usando, de que figurino. Isso, vamos dizer, isso é a parte frágil da profissão. Isso é a parte superficial da profissão. Eu acho que um ator tem que ter disciplina para trabalhar, tem que ter pessoas envolvidas que efetivamente o ajudem a realizar o seu trabalho. E isso em São Paulo é muito mais positivo. O Rio de Janeiro tem uma coisa fascinante, a gente costuma dizer que é o tambor um pouco do Brasil, no que diz respeito à divulgação de trabalhos artísticos. Em parte é verdade, mas acho que São Paulo hoje em dia já conquistou essa posição. Em São Paulo, e quando eu falo São Paulo, eu falo Estado de São Paulo, vem se realizando vários grandes trabalhos, não só na área de televisão, como na área de cinema e teatro. Então o Rio de Janeiro hoje, ele é um pouco a TV Globo, né, na parte de ator, de novela, etc. Mas é muito importante porque a Globo era dona do mercado sozinha e hoje a gente tem concorrências que são
muito importantes, que a gente tem o SBT, tem a Record, a própria Bandeirantes, que vai fazer agora a dramaturgia. Então, para nós, atores, nós profissionais do ramo, é muito importante estarmos aqui em São Paulo fazendo o nosso trabalho. Seu pai foi um grande ator em tudo, em rádio, cinema. Bom, no rádio ele foi uma celebridade imensa, né? Que não dá para a gente nem imaginar. E até o fim da vida ele se tornou um símbolo de um grande ator. Você, quando era moleque, quando tinha que escolher a profissão, você teve dúvidas? Vou seguir a carreira de meu pai? E isso pode ser um problema para mim? Essa dúvida, se eu tive, passou muito rápido, porque eu começo muito cedo, eu começo com 14 anos de idade. Na realidade, o que aconteceu comigo por ter escolhido a profissão de ator? Eu tinha feito uma viagem à Europa, que tinha sido um presente do meu pai. Eu tinha terminado o ginásio na época e fiquei 4 meses na Europa, uma viagem cultural, entre aspas. Na realidade, eu aproveitei bastante a Europa do ponto de vista de diversão, mas foi bom para um garoto de 14 anos ter visto com outros olhos e ter sido dono do meu nariz com essa idade. Quando eu volto, meu pai, que na realidade era um alagoano, moralista e muito rígido nas suas atitudes, opiniões, educação, etc., queria ainda me ter debaixo do tacão dele, né? E eu tinha voltado da Europa, tinha ficado 4 meses sozinhos lá e não queria mais obedecer à figura paterna. Então eu achei que eu tinha que ganhar meu dinheiro e sair de casa. Não foi fácil, achei que a única coisa que eu poderia saber fazer era alguma coisa na área dele. Na época ele era um radioator de grande sucesso na Rádio Nacional, ele tinha acabado de fazer o Albertinho Limonta, que foi um sucesso extraordinário em rádio, né? O Primo Rico, do Primo Rico e Primo Pobre. E eu fui na Rádio Nacional, numa época que ele estava de férias, e fiz um teste para radioator. Fui empregado, ele não sabia disso. E quando ele volta das férias dele, eu já estava na Rádio Nacional ganhando meu dinheirinho e fazendo o que a gente chama galã de bandeja, né? É a primeira experiência de um ator que chega na frente do microfone e diz: madame, aqui está o seu chá. Isso é o suficiente para a pessoa já começar na sua carreira. E assim comecei, em rádio, até 1964, quando houve a Revolução. E na época eu fui caçado politicamente, apesar de ser um garoto. Eu tinha uma posição de esquerda e saí da rádio e aí começo a fazer. Mas paralelamente eu já tinha entrado em teatro em 1960, por aí. Alguma vez você se arrependeu de ter escolhido a carreira de ator? Jamais, jamais. Agora, é muito importante que vocês saibam, as pessoas que veem essa carreira só como o lado que as revistas mostram, né? Que saibam que isso é uma carreira muito dura, é uma carreira que você tem que estudar. Você tem, hoje em dia, o que aconteceu? O que a televisão fez com a carreira do ator e do diretor? Ela facilitou um pouco a entrada, né? A televisão, ela tem uma força de mídia, ela tem uma força, é um veículo tão forte, que basta você aparecer 5 dias numa televisão para você ficar famoso. Não é à toa que a gente conhece todos os Big Brothers aí, e a gente vê que no decorrer desse programa, que não sei se duram 4, 5 meses, você vê pessoas, assiste a pessoas que se transformam em verdadeiros hits, né? Pessoas que vão fazer shows e vão fazer filmes e vão fazer programas de televisão. Isso é uma coisa, isso não é ser ator, isso é ser famoso através de um veículo que transforma as pessoas rapidamente em pessoas conhecidas. Celebridade, né? Celebridade. Celebridade. A famosa celebridade lá de 15 minutos, né? Você fica célebre durante 15 minutos. Isso é diferente de uma pessoa que estudou, que ralou durante anos e anos e anos para poder ter uma oportunidade e efetivamente ser reconhecida pelo seu trabalho. Ocorre uma coisa muito engraçada. Às vezes o público, dentre vocês aqui, muitos já deve ter acontecido, e já deve ter acontecido com vocês, de você reconhecer um determinado ator, porque ele está no ar com um determinado personagem.
Então você chama esse ator pelo nome do personagem, né? Você não chama ele pelo nome dele de fato. Você chama porque ele está no ar, está na novela das 8, na novela das 7. E na realidade é bom quando é reconhecido pelo seu nome. Independente se você está no ar, se você não está no ar, né? As pessoas viram tanto você, ou em teatro, ou em cinema, ou em televisão, que elas reconhecem você por uma trajetória que você teve nessa área. Então, não se iludam com essa coisa de televisão. Me perdi na tua pergunta ou não? Não. Mas aí cabe uma pergunta. Se alguém te perguntar o que faz para ser ator, se você aconselharia ele a ser ator? Olha, eu acho que vocação é a coisa mais importante do mundo. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu vou ser médico e vou fazer cirurgia plástica, que eu vou ganhar muita grana. Uma pessoa que escolhe a sua profissão porque vai ganhar muita grana, já está escolhendo errado, concordam comigo? Eu acho que você escolhe uma profissão porque você tem o que dizer naquela profissão, porque você vai ser feliz realizando aquela profissão. Eu tenho hoje, como eu digo, eu comecei um menininho. Eu tenho 48 anos de carreira, entre rádio, cinema, televisão, 48 anos. E começo todos os dias. É uma profissão que é uma das vantagens, todo mundo diz, mas que horror. Porque o tal médico que eu falei lá, depois do 5º ano dele, se ele fez uma boa clientela, ele só vai crescer essa clientela, né? O ator não, a cada trabalho ele vai mostrar, ele tem que mostrar que ele é bom, porque um trabalho não pode ter um fracasso, logo depois desse fracasso um sucesso. Então permanentemente você tem que estar se modernizando, você tem que estar investindo numa nova técnica, trabalhando com novos diretores, porque a cada trabalho a gente está fazendo o primeiro trabalho. Então não importa um ator que tem 48 anos, 60 anos, ele não é melhor ator por causa disso. Ele é um ator mais experiente só, mas ele tem que continuar estudando. Então, para ser ator, o fundamental é se embasar, né? É ler muito, é trabalhar com pessoas importantes do ponto de vista, pessoas que têm o que dar para você, é estar sempre nos grupos que reconhecidamente você descobre que são grupos que são criadores. Não necessariamente você tem que estar na TV Globo. Você pode estar num grupo, como tem grupos maravilhosos aqui em Campinas, né, de pessoas que estão pesquisando teatro, fazendo teatro às vezes há 30 anos e de repente surgem no mercado. Uma coisa é ser ator, outra coisa é ser sucesso. Existe uma diferença muito grande entre a estrela e o grande ator, né? O grande ator é aquele que, fim dos 60 anos, ele tem alguma coisa para mostrar, grandes trabalhos para mostrar. E porque ele também se interessou pela profissão dele. Não é o ator que vai na festinha mais importante, não é o ator que frequenta todos os lugares da moda. Castelo de Caras. Castelo de Caras, né? Por exemplo, existem atores que são muito tímidos, né? Hoje em dia, os atores, é uma coisa meio hollywoodiana, a gente tem uma herança de Hollywood no mau sentido. A TV Globo hoje virou o que era Hollywood. O Rubens que me corrija, claro, guardadas as devidas proporções, que são imensas, mas a TV Globo virou um pouco isso, né? Qual é o carro de determinado ator, que casa maravilhosa ele está morando, e muitas vezes, não se enganem, muitos atores pedem casas de amigos milionários para fotografar. Nem sempre ele tem aquela fortuna que é divulgada por Caras ou Contigo, ou seja, é uma profissão igual a outra qualquer, com muitas diferenças internas, né? Nós temos muita, vamos dizer, possibilidade de inventar novas coisas, né? O ator tem na sua profissão um pouco mais de liberdade do que o chamado profissional do mercado, o médico, o engenheiro, o advogado, que tem uma moralidade, que tem um comportamento mais ou menos já impresso, né? O ator não, o ator é um revolucionário, essa é a grande vantagem. A gente pode ousar, a gente pode ser diferente a cada papel,
né, e se comportar de uma forma muito diferente dos outros profissionais. Essa é a vantagem do ator. Mas não se iludam, se quiserem ser atores, gente, vão estudar, né? Vão procurar pessoas que estão realmente interessadas em fazer um bom trabalho. E às vezes a gente chega por outros caminhos, né? Por exemplo, eu cheguei pelo rádio. Na minha época, o rádio era uma coisa muito forte. Hoje não mais, nessa área de dramaturgia. Mas era a forma, Fernanda começa em rádio, Fernanda Montenegro. Lima Duarte começa em rádio. A gente tem vários grandes, Paulo Gracindo começa em rádio. Mário Lago, vários autores, Dias Gomes, várias pessoas que tiveram no rádio o seu lançamento, os seus primeiros trabalhos. Então, você pode começar no rádio, você pode começar dublando, você pode ser contra-regra de uma companhia de teatro, você pode ser camareiro. Eu conheço vários atores que começam assim, nos bastidores, e de repente se transformam em atores. Se você não tem dinheiro, né, se aproxime das pessoas que fazem essa arte da interpretação, e você vai achar, se você efetivamente tem vocação, você vai achar um jeito de estar cumprindo com a sua missão. Eu queria voltar um pouquinho para o teu pai. Você contou que você começou meio escondido dele, mas depois vocês mantiveram uma relação próxima, inclusive você chegou a dirigi-lo no teatro, não foi isso? Ele chegou, como é que foi o desenvolvimento dessa relação? Vocês chegaram a brigar alguma vez? Vocês tiveram... Porque pai e filho não é fácil. É difícil. Pai e filho, atores, torna tudo mais difícil ainda. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, existe uma determinada idade, exatamente na adolescência, que o teu pai é um pouco o teu inimigo, né? Você quer superar aquela figura, aquela coisa edipiana. No fato, de uma forma figurativa, você quer matar o seu pai, né? Você quer ocupar o lugar dele. E isso não precisa ser ator e ator, basta ser pai e filho. Eu tive as duas coisas. Então, eu tive um pai poderoso como pai e um mito poderoso, né? Que era Paulo Gracindo. Então, eu tinha que trabalhar nas duas áreas. Eu tive até, vamos dizer, os meus 18 anos, uma relação igual de pai e filho, né? O pai que queria que eu fizesse medicina e que aquela coisa de estar tentando ser ator era um absurdo, que essa carreira não valia a pena. Porque eu estou falando lá dos idos de 60, né? Final de 50. Uma pessoa se atrever a ser ator naquela época era um horror. Hoje em dia, para todo mundo, é maravilhoso, né? Essa profissão é a profissão mais glamurosa que tem no Brasil. Todo mundo quer ser ator e jogador de futebol. Acha que vai ganhar dinheiro rápido, que vai conhecer pessoas bonitas, importantes. Não é bem assim. Então, só lembrando que ator tinha carteirinha semelhante à prostituta. Exatamente, exatamente. Era marginalizado. Completamente marginalizado. E até anos 70 isso, né? A regulamentação da nossa profissão é de 1976. Né? Então a gente só efetivamente é reconhecido como ator em 76. Isso é muito próximo, né? Antigamente, para ser ator, você fugia de casa, igual ir para o circo, né? O circo que passa aqui pela cidade, e se você corre atrás lá da trapezista, ou vira palhaço, para sair e expressar a tua arte, né? Então, eu tive essa relação difícil com meu pai, mas num determinado momento da nossa vida, até por razões pessoais, ele começa a me respeitar como homem, né? Eu já tinha saído de casa, eu já estava, apesar de 18 anos, casada com uma mulher muito mais velha que eu, e tivemos um tipo de episódio, que isso que eu vou contar aqui não acho apropriado, mas vou contar no documentário que eu estou fazendo a respeito de Paulo Gracindo agora, que ele começa a me respeitar como homem, como ser humano, e nos transformamos em grandes amigos. E daí em diante, a gente faz uma carreira muito bonita, porque meu pai, eu trabalho com ele em várias áreas, trabalho com ele em rádio, depois dirijo ele em teatro várias vezes. Numa determinada época, eu escrevo um texto para ele fazer. Tivemos uma amizade. Eu descubro meu pai depois de um percalço, vamos chamar assim, depois de uma dificuldade de relacionamento, a gente se transforma em grandes amigos. Em 95, quando ele
já velhinho, com Alzheimer, vai embora, nós éramos realmente uma dupla de pessoas que já tinham realizado uma série de trabalhos juntos. É um pouco isso. Hoje eu fui fazer uma pesquisa sobre você na internet e aí descobri seu nome verdadeiro. É verdade? Verdade, claro. Verdadeiro mesmo. Conta teu nome, então. Isso é curioso também, porque não só eu, né? Como meu pai. Meu pai se chamava Pelópidas e eu sou Epaminondas. Né? O Mário Lago, velho ator, grande amigo, que eu considero meu segundo pai, ele me chamava de A Vingança. Por que ele me chamava de A Vingança? Desde o momento que meu avô botou o nome do meu pai de Pelópidas, ele de vingança botou o meu de Epaminondas. Mas por circunstâncias, eu acabo sendo Gracindo Júnior. Ele, num determinado momento da carreira dele, adota o Paulo, porque ele chegou a fazer alguns trabalhos como Pelópidas. Eu achei uns cartazes de cinema dele, Pelópidas, Gracindo. Mas depois, é difícil, né, você conhecer um ator com esse nome, Pelópidas, Gracindo. Ele muda para Paulo e quando eu chego, as pessoas que... Eu não escolhi esse nome. Na Rádio Nacional, antigamente, a gente fazia 11 novelas por dia, direto, né, ao vivo. E não existia xerox, essas coisas, era mecanografia e uns carimbos que você carimbava o nome do personagem e o nome do ator que ia fazer esse personagem. Isso é uma coisa igual uma edição de jornal, uma coisa rápida, né? Carimbo. E eles não sabiam como botar na minha estreia, sabiam que eu não ia me chamar Epaminondas. Então eles põem lá, Gracindo Júnior. E foi ficando, não foi uma escolha. Tanto é que muita gente hoje ainda me chama de Paulo. E muita gente que acha que é óbvio, né? Se eu sou Gracindo Júnior, eu deveria ser Paulo. Mas não sou. Gracindo, que é meu sobrenome, acabou sendo o meu prenome. Mas se quiserem me chamar de Paulo, podem me chamar. Tem muita gente que me chama de Tarcísio, tem gente que me dá um autógrafo, Tarcísio, tem outros que chamam de Neila Torraca, é normal. Essa falsa fama, né? É, a falsa fama, exatamente. Até hoje me chamam de Maurício Kubrusli. Que maravilha. É bom que dá uma mansada no ego, né? A gente se acha importante, aí vem um cara... Polícia, outro dia a polícia me parou, e aí você, o Maurício Kubrusli, ia me dar uma multa. E por eu ser o Kubrusli, não deu. E eu engoli, né? Faz parte, né? Imagina, a gente vai desmentir. Tem uma coisa muito engraçada também que aconteceu com meu pai, há anos, que uma senhora chegou na rua e falou: "Oh, como eu gosto do seu trabalho, que coisa boa, e aquele italiano que você fez, e aquela novela maravilhosa que você fez em tal dia, e aquela peça de teatro." Aí falou com ele: "Eu adoro você, realmente você é o maior ator do Brasil." Acaba a conversa, 2 beijinhos, um beijinho para cá, um beijinho para lá. Então, tudo de bom para você, tá, Paulo Altran? Então, você vê que as pessoas conhecem em termos, né? Não conhecem direito, não conhecem. Isso, bom, eu queria um pouquinho, a gente está tentando ser um pouquinho didático. Eu também, o que eu encontrei foi que você dirigiu, foi roteirista, e eu descobri que você foi roteirista de Trapalhões e o Mágico de Oroz. É verdade. Que é meu, aliás, eu fico Trapalhões preferido, sabia? É mesmo, olha que eu achava, bom. achei tão bom, tão interessante, bom. porque os filmes deles eram meio mal acabados, né? Verdade. E esse tinha uma elaboração grande. O Dedé, inclusive, co-dirigia, não é isso? A história, na realidade, é a seguinte: eu dirigi o programa do Renato durante 3 anos na televisão. Tinha feito 2 filmes dele como ator, 2 ou 3. E aí fizemos uma amizade muito grande. Ele me chama para dirigir o próximo filme dele, que era exatamente esse. Aí eu parti para essa ideia do Mágico de Oroz. Quer dizer que a ideia é tua, do Mágico? A ideia era tua? Da adaptação do Mágico de Oz para eles. E começo a montar o filme, fazer a pré-produção, tudo isso. Eles estavam, na época, meio brigados. Foi uma época que o Renato fica durante 6 meses no ar, sem o Zacarias, sem o Mussum e sem o Dedé. Foi uma fase dele meio sozinha. E também queria fazer o filme meio separado. Quando ele pensa e gosta da ideia do Mágico de Oroz, ele me chama para dirigir, mas
Ele sente que o Dedé, uma das grandes coisas que o Dedé gostaria de fazer na vida, era dirigir cinema também. Então ele diz: Graciano, você não se importa do Dedé ficar junto com você? E eu não gostei na época, porque o filme era um primeiro filme meu, eu achei que eu teria que fazer sozinho, e eu participei do roteiro e deixei que o Dedé ficasse sozinho no projeto. Mas mais ou menos foi essa minha experiência aí em cinema com ele. E essa experiência de escrever, Escrever. é bom? É bom para você? Eu adoro. Você se expressa bem? Eu adoro. Cinema, eu acho que agora, inclusive, com essa minha nova investida do documentário, eu descobri que toda a minha carreira, Rubens, foi voltada muito para teatro. O que eu tenho, vamos chamar assim, de mais produção, mais trabalhos, efetivamente é em teatro. Fiz bastante cinema, fiz bastante televisão, mas o que eu fiz de maior foi teatro, porque teatro eu produzi, eu dirigi, eu atuei, então eu tenho mais trabalho, né, em teatro. E agora, com essa ideia de fazer o filme do meu pai, eu descobri cinema, né? O bastidor de cinema, como produzir, porque cinema foi sempre uma coisa muito difícil para mim descobrir essa indústria, né? Porque é complicado, você chegar a fazer um filme é bastante complicado. Você passa por coisas, leis, né, obrigações, captação, coisas muito que não tem nada a ver com a parte artística. Mas depois eu descobri esse caminho das pedras, eu descobri também que hoje em dia, depois de 48 anos de trabalho, eu vou me dedicar ao cinema. Eu quero escrever mais cinema, eu quero filmar mais, acho que é mais generoso que fica do cinema para o ator, né? Ele deixa uma história que está ali, está configurada num filme, num DVD, né? Diferentemente do teatro que se esvai, né? Você faz uma peça e quem viu, viu. É perecível, né? É perecível, exatamente. E deixa eu aproveitar uma pergunta da plateia que eu também acrescento, do Jefferson Borges, 23 anos, aqui de Paulínia. O que diferencia um ator de novela de um ator, por exemplo, de uma peça de teatro? Então, eu queria que você fizesse um pouquinho essa diferença. Como é interpretar em novela, em teatro e em cinema também? Dá uma dica para eles. Todos são veículos onde a parte mais importante é o ator, né? Se bem que dizem que cinema é a arte do diretor, né? Teatro é a arte do ator e televisão é a arte do patrocinador. Então, não sei se só isso já esclarece um pouco, tentando ser mais didático. Teatro, para mim, é a arte primeira, é onde tudo acontece, é onde efetivamente você se aprofunda nos seus personagens, é onde você tem tempo para arriscar com os seus personagens, para experimentar. Basta dizer que uma peça de teatro você monta, em média, 45 a 2 meses, ensaiando diariamente 8 horas por dia. Ou seja, você se aprofunda, você analisa não só o autor, como o personagem que você vai fazer, a relação dele com os outros personagens. É um trabalho muito, muito profundo. O cinema, normalmente... Bom, e outra coisa que é importante, teatro, você está num palco desse tamanho, né? Então a tua expressão, ou seja, a sua voz, o seu gesto, o seu olhar, ele tem que ter um tamanho para chegar lá atrás, chegar na última fila. Por isso que antigamente os atores tinham que ter uma voz poderosa. Hoje em dia os teatros também têm 300 lugares, tem 10 fileiras, então é fácil chegar à voz, né? Os atores se maquiavam muito, porque tinham que enxergar os seus olhos e tinham que ter uma voz poderosíssima, né? Os gestos eram largos, porque o palco era grande. Quando você vai para a televisão, o que acontece? Tudo isso é reduzido, né? A televisão, quando era em preto e branco, principalmente, e que a gente assistia a televisão puxando aquela antena interna para cá e para cá, que ficava correndo no vertical, o som não era bom, botava a antena de cabeça, botava o bombril na antena para pegar uma imagem, então você mal via a cara do ator. Então era tudo muito close, né? Se vocês prestarem atenção, as novelas antigas, elas são todas muito em close.
quase um radioteatro. Quase você fechava na cara do ator, fazia um close nele e ele dizia o seu texto. De uma forma menos poderosa, como no teatro, porque o microfone vinha buscar a sua voz, então o seu comportamento tinha que ser um pouquinho mais econômico, né? Isso eu estou falando de uma forma bastante beabá para vocês. No cinema, multiplica isso por 20, né? Apesar de você ver grandes trabalhos de ator em cinema, você não sabe que esse ator, ele ficou no trailer ou no camarim dele durante talvez um dia inteiro para fazer 15 segundos. O diretor chama, ele vai para o set, o lugar onde se representa, e 15 segundos ele dá uma fala dele. Então ele tem que ter uma concentração, ele tem que saber exatamente o que ele quer daquele momento. Muitas vezes o diretor está preocupado com a parte estética do cinema, né? Você vai representar para uma tela maior que essa, ou desse tamanho. Então qualquer gesto seu, qualquer coisa sua é percebida. Então esse teu trabalho tem que ser muito, muito diminuído. Eu adoro o ator americano em cinema, porque eu digo que ele não faz absolutamente nada. Ele só pensa, ele só sente. E esse sentimento passa através da câmera. Então são veículos bastante diferentes. Você tem que saber para o que você está representando. Muitas vezes você tem grandes atores de teatro que nos seus primeiros trabalhos em cinema ou em televisão são considerados teatrais no mau sentido, né? Teatral, existe uma forma de uso pejorativa. É o ator que é um pouco over, um pouco canastrão, ele só não está adequado naquele momento. Ou seja, cada veículo, ou teatro, ou cinema, ou televisão, tem que ter uma adequação para como você interpreta aquele personagem. Olha, você já falou um pouquinho, mas eu acho que também dentro desse teor, você falou a diferença de interpretação. Eu queria saber a importância do diretor também nos 3 veículos, no teatro, no cinema e na televisão. Aí vamos falar de... Até porque ele tem uma experiência grande de dirigir telenovela, né? E dirigir cinema agora, e, enfim, ele também é um diretor, então ele é capacitado para dizer isso muito claramente. Diretor é um profissional que às vezes ele vem de vários lugares diferentes. Em teatro, muitas vezes ele era um ator e se transforma em diretor. Na maioria das vezes é assim que acontece. Então ele tem o personagem, o ator, como a parte mais importante. O cinema, normalmente, ele não vem, um diretor de cinema, na maioria dos casos, ele vem de uma área de fotografia, ele vem de uma área de técnica. Então ele vê o filme de uma outra forma. O ator é parte, é um elemento de milhões de elementos que tem que ter num filme. A luz, o cenário, a posição de câmera, o momento, a cor. Então, são 1000 variáveis onde o ator se coloca nela. A gente tinha um grande cineasta, que era o Fellini, que ele dizia que ele não precisava de ator, ele botava boneco e fazia os filmes dele. Era realmente um grande diretor de cinema, descobriu estéticas completamente novas, as grandes obras de arte feitas em cinema, sem dúvida, pelo menos 2 ou 3, a gente tem que citar os trabalhos dele, mas muitas vezes você vê grandes trabalhos de ator em cinema que são efetivamente de diretores que conheciam o ator, como o nosso sueco, o Ingmar Bergman, que ele era um diretor que focava exatamente o ator, né, apesar de fazer cinema. Então, são diretores, mas eles vêm de caminhos diferentes. Em televisão é um misto, né? Muitos são ex-atores, outros entraram numa área técnica, mas são muito mal preparados, né? A nossa equipe de televisão, vou chamar da época que eu comecei, era uma equipe que vinha de rádio. Eles foram aprendendo a trabalhar nesse novo veículo com o tempo, eles foram descobrindo. Então, a gente hoje tem uma televisão diferente. Muita gente com uma formação de cinema vai fazer televisão
e muitos atores que viram diretores. Mas não é importante na televisão gravar rápido, gravar muito, e não tanto a interpretação? Você não tem tempo para trabalhar ela. O que acontece um pouco em televisão é isso. Como eu estava dizendo antes, como é o trabalho do patrocinador, né? O mais importante na televisão é o patrocinador, é o ponto no Ibope, é o quanto você faz aquilo, mas você tem que ter um ganho imediato. Então são receitas. E você tem que produzir, igual você produz pizza. Não adianta você fazer televisão e fazer como a gente faz em cinema, às vezes a gente faz 30 segundos num dia inteiro. Não, televisão você tem que produzir, né? Você tem que efetivamente fazer o equivalente a um capítulo, que são 45 minutos. Não, 45 minutos é quase meio filme, quase meio longa. Então, essa agilidade também, só os atores que estão acostumados com o veículo conseguem ter uma boa qualidade. Porque metade, 80% do trabalho dele é feito em casa, decorando os seus personagens. Raramente você tem um diretor que te dá uma indicação em televisão, né? Raramente. Ou ele usa a tua personalidade e você vai para casa, decora, chega lá e faz, ou você não faz bons trabalhos. Ou, em contrapartida, você é um belo menino, entra em malhação, usa um pouco o que a gente chama de o naturaloide, né? Porque a gente tem várias coisas, vários, vamos dizer, categorias de interpretação, uma delas seria o naturalismo, e de uma forma pejorativa a gente chama de naturaloide o que as pessoas fazem em televisão. Que é aquela coisa, se falar de qualquer jeito, tudo bem, já é bom ator. Não é bem assim também. Mas é isso, você tem vários diretores, o mais importante é pessoas que gostam do que fazem e têm o que passar para você. Para decorar, você tem alguma técnica? Não, eu acho que cada um tem um jeito de decorar, né? Eu gosto muito do que eu chamo de estudar primeiro. Apesar de ser televisão, tem que ser uma coisa rápida. Eu leio muitas vezes o meu personagem, porque a cada leitura eu descubro uma nova intenção. Você vai percebendo que tem mais coisa, não só o que está escrito, tem mais coisa, tem outro jeito de dizer, que idade que esse personagem tem, de onde que ele tem cultura, ele não tem cultura, ele come assim, ele come assim. Então tem várias coisas que você vai percebendo. Então eu faço primeiro uma coisa que eu chamo de um estudo daquela cena. E depois, pela própria repetição, né, você vai... Outro dia alguém me perguntou, mas então se você fosse um estudante de direito, você pegaria um livro assim e faria a tua prova maravilhosamente bem? É completamente diferente. Você estudar um texto, às vezes um texto de 2 horas, né, mesmo para teatro, né, para monólogo, né, que você fala sozinho 2 horas, é completamente diferente de você estudar uma matéria, né? São coisas que entram por canais diferentes, né? Decorar, sai, né? E sai. Você decorou, fez e esqueceu imediatamente. Completamente. Televisão tem isso. Você decora e imediatamente você cospe fora. O teatro não. O teatro você fica às vezes com aquela peça durante anos, uma peça que você fez há 20 anos, você ainda se lembra daquela peça. Deixa eu te perguntar uma outra coisa engraçada. Porque você sabe que eu escrevi novela também, Éramos 6, inclusive. E o maior elogio que eu recebi já de ator foi que ele disse assim: olha, a tua novela é tão boa que eu li ela inteirinha. Porque tem muito ator que lê só o seu pedaço. Exatamente. Ele anota, eu estou nessa cena, muito bem, e lê aquilo e não o resto do capítulo, né? Exatamente. E isso é uma medida muito séria. Essa novela do Lauro César Muniz, que eu estou fazendo agora, você é tão curioso quanto o público. Você pega o capítulo que chegou para você decorar, você lê a história de todo mundo, você quer saber como é bem conduzida aquela história. E isso é importante para vocês saberem também, que o ator hoje em dia, ele é muito mais respeitado. Ele recebe, você pode ser um personagem que tenha, vamos dizer, um capítulo para gravar em 100. Eles te dão toda a novela para você ler. Quer dizer, toda semana você recebe 6 capítulos para você ler, se inteirar do que você está fazendo. Lá atrás, na época do meu pai, as pessoas, e tudo era muito caro, né? Você não tinha como imprimir. Na época do meu pai não tinha nem o mimeógrafo, era copiado à mão. Você tinha um texto e os atores copiavam à mão. E para facilitar, eles copiavam só as suas falas. Eles botavam a deixa,
que é o que o outro, que o companheiro de cena vai dizer para ele, em vermelho, e às vezes a deixa era só uma palavra, e escrevia a fala dele. Então peças e peças e peças eram copiadas a lápis, não era nem caneta, né? Hoje em dia não, a gente tem a possibilidade de receber um texto por e-mail, pela internet, e chegar imediatamente à tua casa. Eu vou ler uma outra pergunta aqui, uma pessoa chamada Augusto. Você vai gostar, não precisa dar resposta não, mas eu acho que é engraçado você ouvir. O que se fez para ser tão conservado? Olha, vocês estão me pegando numa fase que é exatamente o oposto. Estou fazendo um personagem que deve ter mais 20 anos do que eu na novela. Estou fazendo até um tipo, estou com essa barba branca para envelhecer um pouco. Obrigado, quem me acha conservado. Depois da barba, vamos ver se realmente minha cara ainda está lá por baixo. Mas eu gosto mesmo de me tratar. Apesar de ter uns pequenos vícios, eu faço a minha ginástica, jogo meu tênis. Isso é uma coisa, desde garoto eu faço. E é bom que a gente ainda se movimenta bem, né? Se você não fosse ator, em que área atuaria? Da Luciana. Luciane, eu acho que eu poderia ser um carpinteiro. Eu adoro, eu dirijo muito teatro, produzo muito teatro. E normalmente, uma das coisas que eu mais gosto é de montar o meu cenário junto com os meus cenotécnicos, com os carpinteiros de teatro. Gosto muito e dou meus pulinhos nessa área. Eu tenho um lado de trabalho, assim, gosto muito de trabalhar na terra, né? Eu poderia ser um jardineiro. Gosto muito desse lado, Uma pergunta da Aline. Quantas novelas você já fez? E eu pergunto, qual é teu trabalho preferido em televisão? Olha, eu fiz muita novela, não saberia dizer exatamente, mas se eu contar os anos todos de trabalho, né? Eu entro em televisão em 1960. Eu, pelo menos eu fiz 30 novelas, né? Contando TV Rio, TV Excelsior, TV Tupi e TV Globo. Eu fiz umas 30 ou mais novelas, 30, 35 novelas. Dirigi muitos especiais, dirigi novela também, numa determinada época da TV Globo, de 78 a 81. Eu fui diretor de núcleo da TV Globo e tive 3 novelas que eu dirigi. Depois fiz muitos especiais, como falei, dirigi o pessoal do Renato Aragão. Fiquei uma fase grande também dirigindo televisão. E não sabe dizer qual o teu trabalho preferido? O meu trabalho preferido. Bom, eu gosto muito do Casarão pelo todo. Mais uma vez, uma novela do Lauro César Muniz, uma novela que chegava na televisão com uma proposta de uma nova estética, uma coisa completamente moderna para a época, um elenco assim fantástico, um all-star casting. Você tinha Paulo Gracindo, Mário Lago, você tinha Renata Sorrah, Paulo José, todos os grandes atores da TV Globo estavam nessa novela. E até hoje essa novela é lembrada como uma novela de muita categoria. Todo mundo lembra com muito carinho do Casarão. É uma novela, para mim, talvez uma das mais importantes. Agora, Dona Beija, que foi uma novela que eu fiz ao lado da Maitê, na Manchete, foi uma novela que talvez tenha me dado mais popularidade e mais trabalhos fora do país. Eu trabalhei muito fora do país em função da venda da Dona Beija para o mundo inteiro. Então, são 2 novelas pelas quais eu tenho muito carinho. Eu andei também pesquisando a tua carreira em cinema, encontrei o filme do João Burman, Floresta das Esmeraldas. Verdade. Ali foi uma coisa curiosa, Rubens, pelo seguinte: nessa época eu dirigia os Trapalhões, os diretores na casa ganham relativamente bem, e eu me lembro que quando fui chamado para fazer esse filme, era uma ponta que eu fazia no filme. Mas o Burman era um diretor inglês, dos mais fantásticos diretores, que eu queria estar junto. Era um filme que ia ser feito na Amazônia, e eu tinha um cachê que na época se equivalia a 3 anos do meu salário
em televisão dirigindo os Trapalhões. Então não pensei duas vezes, fechei com eles, larguei a TV Globo e fiquei lá 6 meses na Amazônia com o Borman. Hollywood na Amazônia, né? Hollywood na Amazônia. E uma coisa... como foi ele? E qual foi uma experiência com ele? João Burman, né? Como é que foi trabalhar? Assim? Fantástico. Agora tem umas coisas assim que a gente faz... Ele era acessível? Muito, muito, de uma delicadeza. E tem uma coisa engraçada, porque a gente acha às vezes, quando a gente vai fazer cinema, teatro, que aí você vê a prima trabalha no figurino, não sei quem é a camareira, uma coisa meio familiar. E o Bowman, aquele diretor fantástico, né? Inglês, a família toda dele fazia parte, né, da equipe dele. Filha, né? O filho era o ator principal. É. A filha fazia uma pontinha, a mãe era camareira, a mãe, a esposa. Ele viajou para o Brasil pelo menos com umas 7 pessoas da família. Então era uma casinha que ele trazia, né, e botava no set ali e viviam felizes como as famílias circenses. Foi uma experiência assim inesquecível, foi fantástico, porque logo que o filme foi indicado para fotografia na época para o Oscar. E ele me mandava telegramas dizendo o que acontecia do filme. Era de uma delicadeza assim que não é comum com atores brasileiros, né? Uma pessoa que vem lá da Inglaterra. E uma curiosidade, eles vieram com 20 milhões de dólares para fazer esse filme. Antes do filme acabar, eles tinham 60 milhões de dólares no bolso. Foi a época da grande inflação. Eles investiam no dinheiro, e eles, sem filmar, sem lançar o filme, eles já tinham feito 60 milhões. Aí essa é boa, essa história. Maravilhoso, né? Eu encontrei um filme também que se parece que fez há pouco tempo, que é um filme só de ação, Segurança Nacional. Eu vi o filme dele, do menino, antes. Estou curioso. Será que deu certo? É uma fita de ação de um rapaz que mora nos Estados Unidos, né? Roberto Carminati. Roberto Carminati. Né? E ele veio para cá com a intenção de fazer um filme, né, de ação mesmo. Isso. É interessante que ele pega um tema que é essa segurança nas nossas fronteiras, né? Existe uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande, se você abate o avião que invade, não abate, essa coisa de droga e armas na fronteira. E ele teve um apoio forte aí das Forças Armadas, principalmente da Aeronáutica, e conseguiu fazer esse filme. Eu não vi ainda nem copião, eu vi algumas cenas que eu tinha já rodado e com muita qualidade. Mas cinema é uma coisa muito engraçada. Você, às vezes, enquanto vai filmando, você vê sequências fantásticas, né? Partes, cenas engraçadíssimas, boas, bem filmadas. Quando o filme é montado, às vezes ele não acontece. É como uma coxa de retalho, né? Que você só sabe se ela vai ficar bonita depois que todos os retalhos são costurados, né? É uma técnica muito diferente para você contar. Se você não tiver um grande montador, se o diretor não souber exatamente como quer contar aquela história, às vezes você tem um material fotográfico lindo, bons atores, boas cenas, mas você não tem um filme na mão. Eles querem saber também como é que foi a gravação aqui do filme. Bom, está sendo muito bom. Primeiro, porque esse lugar já era mágico, não é à toa que Paulínia virou a magia do cinema mesmo. Essa cidade nos recebeu de uma forma muito especial. A gente está usando o que a gente pode usar de Paulínia. Fizemos parte do nosso ambiente aqui, que é um lixão. Construímos um lixão nos arredores, ali perto da prefeitura, porque o nosso filme todo basicamente se passa nesse lixão. Não sei se vocês sabem da história, é um fato que ocorreu no país nos anos 60, a respeito de uma coisa que se chamava Operação Mata Mendigo. Um tema bastante polêmico, porque até hoje se discute se isso era verdade ou não era verdade. Como eu vivi na época e sei efetivamente dos jornais, das coisas que aconteceram, eu acredito piamente que isso aconteceu e acompanhei bastante de perto isso. Então é bom estar aqui porque, primeiro, a gente é muito bem recebido. Eu acho que efetivamente Paulínia e o seu prefeito querem transformar esse lugar numa Hollywood brasileira, e eu acho que não tem dúvida,
com a programação que, ao lado de Rubens, ao lado da nossa secretária, da Tatiana, ao lado do próprio prefeito, né, que descobre no cinema uma indústria poderosa, pena que outras pessoas não descobriram isso antes, e investe dessa forma, né, investe com esse propósito, para que daqui a 20 anos esse cinema seja o grande faturamento dessa cidade que hoje fatura com petróleo. Eu acho isso, vocês não imaginam, porque talvez a gente veja cinema, vocês, povo e eu também, de uma forma também só de fora. Cinema é uma brincadeira. Não é. Cinema é uma coisa que gera muito dinheiro, e gera muitos impostos, e gera muito trabalho. Então, estou muito feliz, não só por estar aqui, como vou voltar aqui, como pelo que essa cidade está fazendo, e principalmente o nosso amigo Edson Moura está fazendo pelo cinema brasileiro. Parabéns à cidade, parabéns a vocês todos. Uma pergunta da Tainara. Qual foi seu maior desafio como ator e diretor? Deixa eu lembrar primeiro como diretor. Eu tinha dirigido ainda muito pouco, eu tinha dirigido 2 peças, e numa determinada hora eu sou chamado pela Eva Todor, que na época era uma dona de companhia, né, das mais importantes brasileiras, e pela Morinot, que foi uma grande diretora francesa que veio para o Brasil, fez grandes coisas no país, e eu dirijo esses dois monstros sagrados numa peça de teatro que também a própria Morinot vira uma grande amiga minha e me recomenda lá para a Europa. Eu vou dirigir depois lá fora. E esse foi talvez o meu grande desafio, ter pego de cara essas 2 grandes atrizes. Como ator, eu acho que eu fiz um trabalho há anos atrás com a Marília Pera, chamava O Exercício, que era um trabalho que envolvia muito corpo, fora o texto do John Lewis Carlino, que é um grande roteirista de cinema. A gente misturou um pouco as nossas histórias. Era a história de 2 atores em cena, e a gente misturou um pouco a história da Marília com a minha história, que muitas vezes se confundiu. Trabalhamos muitas vezes juntos, e esse foi talvez um trabalho quase que de psicanálise mesmo, um trabalho muito aprofundado, onde a gente praticamente viveu naquele palco 24 horas. Talvez tenha sido o meu maior desafio como ser humano e, consequentemente, como ator. 2 perguntas com o mesmo teor. Você já falou um pouquinho, mas acho que não custa acentuar. É do Augusto e do Jefferson. Como se inicia na carreira de ator e o que eu devo fazer para ser um grande ator? Bom, eu acho que eu já falei isso. Como se inicia, tem vários os caminhos, né? Se inicia iniciando, né? Se inicia dando o primeiro passo, chegando perto, onde é que está acontecendo, seja de que forma for. Difícil, é muito difícil. Mas quem quer iniciar, quem quer começar a andar, começa a dar o primeiro passo e, sem dúvida alguma, vai fazer o seu trajeto. Como ser um grande ator? Estudando e trabalhando cada dia mais e procurando as melhores pessoas. Eu estou um pouco me repetindo, isso já foi falado. E outra coisa, aproveitando, se efetivamente eu queria um pouquinho um retorno de vocês, se eu estou me estendendo muito, se vocês querem que eu responda de uma forma mais rápida, porque a gente aqui não tem retorno, então a gente não sabe efetivamente se vocês querem saber isso só ou não. Tá bom? Então tá bom. Tem uma pergunta aqui que na verdade é interessante, mas mostra como as pessoas não sabem o que o diretor faz. Ela diz assim: compete ao roteirista localizar a câmera em plano americano ou só a história? Era legal. Essa pergunta é meio misturada, né? Eu acho que um roteirista faz um roteiro. O que é um roteiro? Ele pega uma história que pode ser adaptada, pode ser original, né? Se for original, ele se baseia num argumento que alguém escreveu, a gente chama de argumento essa história. Pode ser do próprio roteirista esse argumento. Então essa história vai ter que ser contada para cinema. Então ele pega aquela história e faz um roteiro, né? Com os personagens, como eles vão agir,
traduzindo uma história que é só literatura para uma linguagem cinematográfica. Esse é o roteirista. Isso é o que o roteirista faz. Um diretor, normalmente, ele que posiciona a câmera. Quando ele faz um filme, um bom diretor, conhece bastante cinema, em cima do roteiro, que a gente chama de roteiro literário, ele faz um shooting script, ou seja, um script que é exatamente com os movimentos de câmera, o que ele vai fazer, qual é a hora que ele vai filmar, qual é a melhor hora. Então, tudo isso é feito pelo diretor, muitas vezes com o diretor de fotografia. São duas áreas complementares, mas não a mesma área. Uma pergunta meio inevitável. Como é que está o cinema nacional agora? Isso é uma coisa que eu posso responder pior, porque eu não conheço muito a política do cinema nacional. Eu sei que a cada hora se fala em novas leis, eu sei que a cultura em geral, para fazer cinema, fazer teatro, as pessoas não estão tendo o acesso que tinham há anos atrás, né? O dinheiro é menor, os incentivos legais são menores, se bem que agora a gente tem um exemplo de São Paulo, do estado de São Paulo, fantástico, que inclusive o secretário esteve aqui, o João Batista de Andrade esteve aqui, e tem mais de 20 editais só para a área de cinema esse ano, ou seja, São Paulo está incrementando cada vez mais a produção cinematográfica. Acho que a tendência é melhorar. Eu estou chegando, eu não posso falar efetivamente embasado a respeito da política que está se fazendo. Eu não gosto da política cultural em geral. Hoje em dia o Brasil tem, se eu não me engano, 2% do seu orçamento para investir em cultura, né? Só quem tem menos do que isso é o Ministério da Pesca, que tem 1,5%. Eu não sabia nem que tinha Ministério da Pesca. Então vocês veem que um país que não tem cultura é um país que fica devendo, né? Através da cultura do seu país que você provoca as outras coisas que acontecem. A economia muda com a cultura, tudo muda, o teu entorno muda. Então, às vezes a gente sente que existe um desconhecimento do povo do que é a cultura, né? O que é falar da cultura do seu país. Mas isso é uma coisa, às vezes até chata para a gente se aprofundar, mas em tese é isso. Eu não sei muito falar mais do que isso a respeito do cinema nacional. Nós temos aqui um especialista que poderia falar mais do que eu. Não, eu também fujo disso, não. Imagina. Vamos aqui, olha, tem uma pessoa, chama-se Valéria Serra. Ela fez várias perguntas, mas elas são interessantes. Quais os recursos que você, Gracindo, utiliza na composição de seus personagens? Bom, eu acho que um ator, você tem recursos técnicos, né? Um ator tem que ter uma boa voz, ele estuda para ter uma boa voz. Um ator tem que saber ler. Saber ler não é só B-A-B-A, não, é saber ler, que eu digo, é ler muito, conhecer muitas coisas para poder perceber estilos, né, de literatura, você perceber intenções de autor. Então, um ator tem que ter muito conhecimento, mas efetivamente o que o ator precisa é ser um bom observador. O ator vive do que ele observou. Ele vive de outros seres humanos. Durante uma vida inteira, quantos seres humanos ele vai ter a premiação, ele vai ter o prazer de repetir o comportamento. Então, ele tem que ser um grande observador. Isso eu acho mais importante. E usar isso, usar esse material, saber usar, né? Digerir o que ele observou, o que ele percebeu. E quando eu falo observar, não é só uma coisa física, não são atitudes, são emoções, né? Tudo que a gente tira de comportamento humano e passar isso para os seus personagens. Eu acho que isso é o fundamental de um ator. Usar um pouco o que ele... E às vezes ele guarda com muita mágoa o que ele usa de novo, né? Muitos atores se destroem, que usam de uma forma muito forte, né? Usam essas emoções de uma forma, às vezes até
que se prejudicam. Mas basicamente é isso. Então o processo é de dentro para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro para Não fora. é pôr no chapéuzinho, um bigode, não. Não. É sempre Isso, dentro. isso ajuda. Eu Tem acho uns que, é claro. atores que são assim, Alec Guinness, esse tipo de ator inglês. Assim. É verdade. Nunca fez isso. Eu não sei se isso é mito, você de repente até pode me dizer, que dizem que o Laurence Olivier, a cada personagem, ele só trabalhava com um nariz diferente. É verdade. Ele tinha a cada personagem um nariz. Somente no palco. No palco. É quase que um... Mas tem mania, isso, vestir o personagem tem, né? Tem. Da roupa, muito. Tem. Que, por exemplo, esse personagem que eu faço agora no filme, ele não pode ser mais horroroso. Né? Os dentes podres, completamente deformado. Então, às vezes, você tem que ficar feio para cumprir com a função do personagem. Eu vou continuar aqui. Olha, é uma pergunta também achei interessante. Quando, no término de um trabalho, ocorre o processo de desligamento do personagem, ele é abrupto ou requer um tempo? Isso tem a ver com varia de personagem para personagem ou não? Eu acho que isso tem uma lenda em torno, né? Tem gente que realmente fica pesado. Em teatro isso acontece mais. Televisão e cinema, você chega lá, faz e saiu do set, saiu do estúdio, aquilo não está mais acontecendo. É muito rápido. Se você sofreu numa cena, aquilo é rápido, né? Você sai de lá, tudo bem. Se você sofreu durante o dia inteiro numa cena, obviamente você está esgotado, né? Porque você usou memória emotiva, né? Efetivamente aquilo dói direito. Mas eu acho que isso com o tempo, né? Você aprende a se desligar. Tem uma coisa que é meio técnica também, né? Quando você é personagem e quando você é o ator. É quase sessão espírita, né? Você diz, mas você recebe ou você não recebe? Tem muita gente que pergunta, né? Você recebe o personagem? Às vezes ele incorpora de uma forma, você está sempre ali vendo ele, né? Mas às vezes você sente que um gesto não é muito teu, que um gesto você estudou tanto, né? Você se aprofundou tanto naquela personalidade, que de repente é um gesto que surge e que não é seu mesmo, mas é do personagem que você estudou. E aquilo, de repente, se você faz uma peça de teatro um ano, volta e meia, você percebe que o personagem aparece, porque ele sai de você também, né? Aquele gesto, apesar de ser dele, ele vem de você. É uma coisa meio confusa, meio difícil de explicar, mas não dói muito não. E com o tempo a gente aprende a levar isso na flauta. E outros a mistificarem, fazer que é um problema seríssimo, não é tão sério. Uma outra pergunta, como você encara programas como o do Luciano Huck, que busca descobrir atrizes, entre aspas, para a novela global? É possível descobrir verdadeiros talentos ou simplesmente a busca é por sucesso? Ai, meu Deus, isso é tão difícil, né, falar. É muito difícil você ver um ator... Generalizar também, né? Por um teste que ele chegou ali e fez... Né? Não é por aí que você vê um ator, não é uma coisa que você faz em 5 minutos. Acho que, de repente, aquela pessoa que chegou ali na frente do Luciano Huck, ela já foi recomendada por alguém, ela não chegou ali, não é a primeira vez que ela pisa. Às vezes é até veterana, às vezes fez muita coisa, né? Às vezes é uma forma de você ser mostrado, né? Eu não acho que é o caminho, Que sorte que ele está lá, que sorte que ele está na televisão e que está sendo visto. Não é por aí, não é por aí. Gente, ninguém chega no céu, né? Eu me lembro de uma coisa, não sou religioso nesse sentido não, mas eu não me lembro de um quadrinho que existia num colégio de padre, que eu estudei, que era o caminho do céu. Era uma coisa tortuosa, tinha abismos, você caía, né, para chegar no céu, né? Já o inferno, o caminho era maravilhoso. Eu ainda gosto dos caminhos maravilhosos, mas para você ser ator, não são caminhos maravilhosos, gente, são trabalhos, né? É duro, ninguém chega a um resultado, pode ser um que chega. Vamos fazer uma comparação horrorosa. Você vê o jogador de futebol, né? O cara não precisa ter estudo, ele não precisa ter absolutamente nada, tem que ter um talento, tem que ter uma vocação. Mas ele sim, ele pode ser premiado na vida e virar um grande jogador.
Um ator não pode ser premiado, gente. Um ator tem que ter trabalho por trás, né? Um médico, ele não é, de repente esse cara é um grande médico. Isso não existe. Um ator e um médico são funções que têm que ser muito estudadas, né? Todo mundo acha que qualquer um pode ser ator. Não é bem assim, não é bem assim. Então, nada é mágico, nada acontece por acaso. Para você ser um bom ator, você tem que trabalhar muito. E, normalmente, prestem atenção, você só reconhece um grande ator quando ele começa a ter 40, 50 anos. Se vocês prestarem atenção, todos os grandes saltos, todos os grandes trabalhos de ator, estou falando isso, né, na dramaturgia mundial, só vocês reconhecem um grande ator depois de muito trabalho. É raro. Você pode descobrir que um cara, que bonitinho que ele é aqui, mas um grande ator depois de muito tempo. A pergunta do Hamilton. Você disse no começo que nos anos 60 era de esquerda. Você chegou a ser perseguido? Eu tive uma fase, quando eu estava na Rádio Nacional, a Rádio Nacional, na época, para quem não sabe, era, na realidade, o maior sistema de comunicação do país. A nossa rádio chegava na América do Sul inteira. Os grandes intelectuais na área de publicidade, rádio, teatro, estavam todos em rádio, né? Dali saíram autores, atores, músicos, saíram da Rádio Nacional. E nessa época, comecei lá com 14 anos e foi até 18, a minha escolha era por pessoas, as pessoas mais interessantes eram pessoas de esquerda. Mário Lagos, Dias Gomes, Paulo Tapajós, eram as pessoas mais interessantes e eram grupos que me recebiam. Eu era meio mascote deles. Então eu tive a oportunidade de me aproximar muito dessas pessoas e frequentar muito reuniões do Partido Comunista. Obviamente, isso eles fizeram um link, né? E no dia da Revolução eu estava no microfone da Rádio Nacional, na frente do programa Paulo Gracindo, e fiz uma declaração durante o discurso do Jango na Central do Brasil, do absurdo que era aquele golpe militar. Eu acabei o discurso, já tinha um pelotão do Exército para me pegar e para levar para o Ministério da Guerra. Então foi isso mais ou menos que aconteceu. Eu tive direitos políticos cassados, mas eu era um menino, tinha 18 anos, sabia pouco do que fazia, mas naquela época era o que eu achava que era o certo e estava do lado de pessoas as quais eu considerava. Bom, daqui a pouquinho a gente vai lá colocar suas mãos. Pela nossa conversa eu acabei bolando aqui na hora um ping-pong de respostas rápidas. Um filme estrangeiro. Eu vou falar uma coisa horrorosa, não, porque você vai traduzir, porque eu não sei o nome em português. Chama-se Tous les gars du monde. Você lembra desse filme? Se Todos os Homens do Mundo. Christian Jacques, esse filme. Roteiro do... Isso. É um filme que para mim é lindo. Mas sabe que me perguntam muito desse filme, sabia? É mesmo? É engraçado. Olha, tem muita gente que me marcou a minha vida até hoje, quando me perguntam num grande filme. Um filme sobre solidariedade humana. Isso, exatamente. Tem um problema no barco. Exatamente. E aí eles começam a se comunicar por rádio em todo o mundo. É um filme muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Te marcou, né? Esse, então. Muito. Um filme brasileiro. Um filme brasileiro... Tudo Bem, para lembrar do meu pai um pouco, do Jabor. Legal. Filme do Jabor, que meu pai fez, com grande destaque. Um ator estrangeiro. Um ator estrangeiro, Al Pacino. Al Pacino? Al Pacino, legal. E nacional não vale Paulo Gracindo, a gente já saiu o concurso. Um ator nacional não vale Paulo Gracindo. Lima Duarte. Uma atriz estrangeira. Uma atriz estrangeira. Meryl Streep. Uma atriz nacional. Marília Pêra. Um diretor estrangeiro. Um diretor estrangeiro. Fellini. Um diretor nacional. Diretor nacional, Walter Salles. Uma frase que te marcou, uma frase que te marca a tua vida, assim. Pode ser citação de alguém. Eu sempre achei meu pai tão cafona quando ele dizia isso,
mas eu herdei um pouco. Hoje eu acredito, eu acho que talvez seja a idade mesmo. Escolha ser um carroceiro, mas escolha ser sempre o primeiro carroceiro. Isso é uma coisa que meu velho avô dizia para ele. Se você escolher ser um carroceiro, seja sempre o primeiro carroceiro, seja o melhor carroceiro. No Actors Studio sempre tem aquela piadinha lá do você tá chegar ao céu, o que você espera aqui? Que Deus diga para você. Fica mais um pouquinho lá, né? Fica mais um pouquinho. Qual é teu palavrão preferido? Tinha uma faixa de idade. Vamos dizer um comum assim, PQP, né? Em homenagem às crianças lá. Canção preferida? Principalmente quando você martela o dedo, né? Ai, é maravilhoso. Canção. Canção. Ou música. Agora eu estou muito com essa coisa do velho na cabeça, então eu me lembro do Fascinação. Fascination? Fascination, né? Fascination. Tá. Que é incrível, depois eu quero que você me ajude. Você sabe que eu pesquiso na internet, o autor de Fascination, eles dão 10 autores diferentes. Verdade? Nunca você sabe de quem é Fascination. Tá. Um livro preferido? Olha, eu adoro o Baldo, o brasileiro, esqueci o título do brasileiro, do Baldo. João Ubaldo? Do João Baldo, foi feito o filme do Sargento Getúlio? Não, mas chama Brasileiro... Brasileiro, qual é não é a Profissão Esperança que você fez? Não, ai meu Deus, o povo brasileiro? Não, não é o povo brasileiro, Alguém sabe? Brasil brasileiro? Viva o povo brasileiro. Acho que é um dos grandes livros nacionais mesmo. Eu acho que é uma saga do que aconteceu nesse país, contado de uma forma brilhante. Eles iam fazer um filme disso, eu não sei se fizeram. Não fizeram. Né? E você, no caminho ali, você estava falando sobre poesia. Aí que eu me lembrei. E poesia? E se sabe um trechinho para a gente encerrar? Tem uma coisa que era o carro-chefe do meu pai, que ele estava falando comigo, que eu não me lembro direito, mas começa mais ou menos assim: vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e nunca vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se o que eu busco saber nenhum de vós responde, por que então me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar meus pés sangrentos a ir por aí. Corre nas minhas veias o sangue dos avós, e vós amais o que é velho. Eu amo a miragem, eu amo os abismos, os desertos. Ide, e vai por aí, é muito grande, mas é um poema que ele disse a vida toda. Obrigado a vocês. Grande beijo. Agora, Gracindo Júnior estará fazendo a sua placa para a Calçada da Fama. Pauline está montando no projeto Pauline a Magia do Cinema uma Calçada da Fama, onde todas as personalidades do mundo artístico estão deixando registrado as suas impressões digitais, a sua mão. E não de forma diferente, Gracindo Júnior também vai deixar a sua placa, onde vai estar registrado as suas mãos. Estamos hoje, esta noite, com Gracindo Júnior, deixando sua digital na Calçada da Fama da Pauline, Magia do Cinema. Tem que dar uma mexidinha.
o Rio de Janeiro.